Um outro questionamento é sobre o muco cervical. Antigamente, quando não tínhamos esses métodos modernos, nós tínhamos os métodos mais antigos, que eram o método de Ogino-Knaus e Billings. Nós analisávamos, por exemplo, o muco cervical. Então a gente sabia que no período em que estava ocorrendo a ovulação, o muco cervical era um pouco mais abundante e a mulher poderia observar esse muco cervical mais pegajoso. Pegava-se no muco e sabia que ele era mais elástico. E quando ovulava, a mulher passava a produzir progesterona, o hormônio que iria manter a gravidez posteriormente. Quando ela engravida, ela passa a precisar desse hormônio progesterona que vai manter a gravidez. O muco tem a finalidade, o objetivo, de permitir a passagem do espermatozoide por ele. Portanto, depois que engravidou, não precisa mais passar o espermatozoide e secando esse muco também ajuda a proibir a passagem de outros elementos, de bactérias, etc., pelo muco. Então ele seca e não se percebe mais essa elasticidade, não se percebe mais o muco cervical. Então isso é uma nuance diferente que acontece. Quando não está ovulando, existe a possibilidade, as mulheres não ovulam todo mês. Um mês ovula, outro não, ovula 2, 3 meses, depois fica 2, 3 sem ovular. Quando não está ovulando, a mulher não percebe esse muco cervical. Então tem mulheres que ovulam, mulheres que não ovulam, tem mulheres que têm mais muco, menos muco, dependendo da produção de estrogênio, do hormônio estrogênio. Tem mais estrogênio, tem mais muco, tem menos estrogênio, tem menos muco. As mulheres não são iguais, não tem como perceber a mesma quantidade de muco. E na mesma mulher, não é todo mês que ela tem a mesma quantidade de hormônio estrogênio. E depende da idade. Quanto mais jovem, mais hormônio estrogênio. Quanto mais idade, menos hormônio estrogênio nos seus folículos. E quando ela tem sua progesterona depois da ovulação, ela vai ter um ressecamento desse muco. Então isso vai fazer uma diferença muito grande de acordo com a idade, de acordo com a quantidade de estrogênio, da quantidade de progesterona que ela tem. Isso muda tudo, todos os meses ela pode ter diferença. Tem mulheres que têm as menstruações bem reguladas. Significa que ela tem ovulações bem reguladas, produção de progesterona bem regulada, produção de estrogênio bem regulada, o que não é tão comum, né? Parabéns para aquelas que têm seus hormônios bem regulados, ótimo, excelente, mas isso não é comum. As mulheres que, por exemplo, estão tomando pílula, elas não vão ver isso, porque a pílula inibe a ovulação. O objetivo da pílula é esse, é inibir a ovulação. A pílula, o nome certo dela é anovulatório. Como também é anticoncepcional, ficou caracterizado desde a década de 60 como pílula anticoncepcional, mas ela tem 20 funções. Uma das funções é anticoncepcional. Então, se ela também é anticoncepcional, ela tem essa característica de não ovular para que não possa engravidar. Anticoncepção, anticoncepcional. Mas ela também, inibindo a ovulação, vai não permitir que se produza uma quantidade maior de testosterona através da conversão da progesterona em testosterona. Com isso vai ter menos espinha, menos queda de cabelo, menos TPM, que é a tensão pré-menstrual. Ela vai ter menos cólica menstrual. Então ela tem vários problemas menos porque ela está tomando a pílula anticoncepcional, que o nome correto é anovulatório. Então são muitas as funções da pílula. Mas como ficou caracterizado pela função mais importante, que é a anticoncepcional, continuou se chamando até hoje de anticoncepcional e muita gente acha que a pílula só serve para isso. E é um problema também, né, das pílulas, porque muitas pacientes que fazem a laqueadura param de tomar pílula. Fez a laqueadura, não preciso tomar pílula mais, porque aí já a laqueadura é anticoncepcional, a pílula também é anticoncepcional, para de tomar pílula. Não, a laqueadura só é anticoncepcional. A pílula tem muitas funções. Não é para parar de tomar pílula quando coloca um DIU, que só é anticoncepcional, ou faz a laqueadura, que só é anticoncepcional,
ou o marido faz a vasectomia, que só é anticoncepcional, a pílula não, a pílula tem muitas funções. Tratar a hemorragia uterina, tratar miomas uterinos, cisto de ovário, ovário policisto, cólica uterina, tem muitas funções. Mas, infelizmente, nós médicos mesmos, às vezes esquecemos de explicar para as nossas pacientes e elas ficam ignorando essas informações e com isso, quando fazem algum uso de outro método de barreira, como laqueadura, vasectomia do parceiro, ou fazem uso do DIU, param de tomar a pílula. Não é para parar de tomar a pílula, é para continuar usando a pílula mais o método de barreira.